Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e hoje nós vamos estar aqui continuando a estudar o nosso tema, que é a Igreja em Movimento de Atos aos dias de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dos batistas, o contexto histórico, vamos ver também os distintivos e a nossa teologia. Vamos começar um pouco nos situando aqui nesse contexto histórico de como surgiu os batistas. Lembrando que existem 3 teorias sobre o surgimento, ou seja, sobre a origem dos batistas, sendo que hoje nós vamos tratar apenas de uma. A primeira teoria que surgiu lá por volta do século XIX, que foi a teoria que diz que nós surgimos desde João Batista, é uma teoria que não tem fundamentação nenhuma. Ela foi praticamente fundamentada a partir de um livro, né, O Rastro de Sangue, que tem muito pouca credibilidade. A outra teoria é que nós viemos dos anabatistas, e essa teoria também carece de documentações ou mesmo de comprovações históricas. Muito pelo contrário, nós vamos ver na aula de hoje que nós temos comprovações históricas de que realmente nós não viemos dos anabatistas, muito embora tenhamos influência, né, de parte da doutrina dos anabatistas. Mas nós vamos estudar a teoria que é mais aceita, que é que os batistas vieram dos separatistas ingleses, que surgiram a partir também dos reformadores. E nesse contexto histórico, é importante a gente lembrar que depois da Idade Média, a Igreja Católica ela passa por um período onde ela enfrenta muitas críticas com relação à sua corrupção, o acúmulo de poder e práticas como a venda de indulgências, né, que estava ocorrendo ali no meio da Igreja Católica. E isso culmina com a reforma que surge ali por volta do século XVI, a reforma protestante, que inicialmente se dá ali na Alemanha, com Martinho Lutero, quando ele faz aquela afixa ali as 95 teses, e depois ela vai se espalhando ali pela Europa, com Calvino, com Zwinglio e outros reformadores, e ganha espaço ali por toda a parte da Europa. Porém, essa reforma na Inglaterra, que é exatamente de onde os batistas vêm, ela começa de forma muito peculiar, né? Uma forma diferente. As reformas que surgiram ali na Alemanha, na Suíça e nos demais partes da Europa, elas surgiram em contraposição à teologia e toda aquela situação em que a Igreja Católica estava passando. Porém, essa reforma que surge aqui na Inglaterra, ela tem um ponto muito particular, que foi a partir de um evento que se dá ali com Henrique VIII, que era o rei na época na Inglaterra, era católico, inclusive ele tinha boas amizades com a Igreja Católica, ao ponto de ser considerado como defensor da fé pelo Papa. Porém, ele era casado com Catarina de Aragão, que era filha dos reis católicos da Espanha, e ele se apaixona por Ana Bolena. Lembrando que Catarina não tinha dado a ele um filho homem, que era muito importante, né, para a sucessão dos reis naquela época. E ele então quer se divorciar de Catarina de Aragão e se casar com Ana Bolena. E pede autorização da Igreja Católica para poder se divorciar e realmente legalizar o seu casamento. E aí o que acontece? Ele então recebe uma negativa, porque a Igreja Católica era contra o divórcio e também existia por parte do Papa uma amizade, né, com os reis católicos, que eram os pais de Catarina de Aragão. Existia aí um interesse também do Papa. E ele então nega. E aí a solução que Henrique VIII dá é exatamente romper com a Igreja Católica e fundar agora uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Então, através do ato supremo, ele se coloca como o líder máximo dessa Igreja Anglicana. Ele toma as terras da Igreja Católica e rompe com toda a autoridade da Igreja Católica sobre o rei. E a partir daí, né, ele estabelece então uma nova igreja. Sendo que essa reforma, na verdade, ela só fez separar a Igreja Anglicana da Igreja Católica. Mas, na aparência e na sua teologia, ela continua basicamente a mesma coisa. Porém, em 1547, né, assume o trono seu filho, que é o jovem Eduardo VI, que com 9 anos chega ao poder. Lembrando que
Henrique VIII, ele apenas durante todo o período em que ele foi casado com suas 6 esposas, né, ele teve 6 esposas. Olha que interessante, ele fez toda essa confusão por causa de Ana Bolena, né? Mas ele mesmo, mais tarde, manda executá-la, acusando ela de traição. E ele foi casado 6 vezes, e dentro dessas 6 esposas, 2, inclusive, foram mortas por execução. E uma dessas mulheres foi a única que deu o filho homem a ele, esse Eduardo VI, que então chega ao poder, e aí, tutorado por Thomas Cranmer, que era o bispo da Cantuária, que tinha sido eleito por Henrique VIII, era protestante, ou seja, já tinha abraçado os ideais reformistas, e eles então juntos empreendem uma reforma realmente a partir então da perspectiva dos reformadores continentais. E ele consegue então imprimir, pelo menos na parte da teologia, ele começa, né, esse caminho de reforma. Porém, Eduardo VI morre muito jovem, com 15 anos de idade, ele só consegue reinar durante 6 anos, e sobe ao poder a sua meia-irmã, Maria I, que era filha de Catarina de Aragão, católica. E aí ela empreende uma perseguição às igrejas reformadas, uma perseguição muito forte, né? Ela afasta os líderes protestantes ali da igreja, e naquele período muitos foram mortos, inclusive aí o bispo da cidade, o Thomas Cranmer. Tanto que ela ficou conhecida como Maria Sanguinária, devido à violência que ela imprimiu durante essa perseguição. Mas ela morre sem deixar herdeiro, e em 1558, né, depois que ela morre, assume a sua meia-irmã, filha aí de Ana Bolena, Elizabeth I. E Elizabeth I, apesar de ser protestante, ela chega ao poder com um tipo de governo diferente, né? Ela tem um objetivo de estabelecer de colocar uma estabilidade política e econômica dentro da Inglaterra, tanto que ela prega uma política de tolerância. E aí o que é que acontece? A igreja, então, anglicana, ela se torna híbrida. Por quê? Porque ela consegue, para agradar, ela deixa que a teologia seja reformada, porém a eclesiologia, a liturgia, se mantém praticamente uma igreja católica. E nisso faz surgir, então, um grupo que se opõe a esse tipo de modelo de igreja. Faz surgir o movimento dos puritanos. E quem são esses puritanos? Os puritanos, então, são pastores reformados que não estavam satisfeitos, né, com esse modelo de igreja, ou seja, com essa meia reforma, e queriam, então, uma reforma mais ampla dentro da igreja. Não apenas na teologia, mas também na eclesiologia e também, principalmente, no governo, né, da igreja. E aí, esse movimento foi um movimento bem amplo, né, que se espalhou, multifacetado, muito complexo, e que influenciou várias denominações, os presbiterianos, congregacionais, incluindo aí os batistas. Os puritanos, eles tinham o objetivo de modificar a igreja, de realmente reformar a igreja anglicana de dentro para fora, ou seja, eles não tinham interesse de se afastar da igreja, ou mesmo de se separar da igreja. Mas aí dentro desse grupo dos puritanos surgem os grupos dos separatistas, que diferente dos grupos, né, puritanos iniciais, eles são um grupo que eles observam e veem que a igreja, do jeito que ela estava, não tinha a menor condição de ser reformada. Então eles se opõem e aí eles saem da igreja e entendem que a igreja precisa se separar realmente, ou seja, o grupo precisa se separar dessa igreja e formar então agora igrejas próprias que sejam independentes. Então acontece exatamente isso, um grupo de separatistas, e é desses separatistas, né, que nós vamos ver que nós, os batistas, vão ser originados. Aí surgem os primeiros batistas. Esses primeiros batistas, eles são liderados por John Smith, que nessa época o rei James I, que ficou no lugar de Elizabeth I, porque Elizabeth também não deixa sucessor. E aí o que acontece? Termina ali, né, a dinastia Tudor e começa a dinastia Stuart. Essa dinastia Stuart, liderada aí por James I, que já era rei na Escócia, era primo de Elizabeth, e assume então
o reinado da Inglaterra também. E ali, ele, apesar de ser protestante, e aí muitos dos puritanos achavam que realmente agora iam ter total liberdade, ia ser o momento exato para reformar a igreja. Só que não foi isso que aconteceu, né? James I, ele não aceitou a questão principal de independência da igreja, que ele não queria deixar de ser aquele que ia influenciar toda a igreja, né? Ele não queria essa separação da igreja com o Estado, e aí ele empreende exatamente uma perseguição, né, com esses que não eram conformistas com essa situação. E nesse grupo, então, John Smith, acompanhado de Thomas Harris e um grupo de cerca de quase 50 pessoas, eles fugindo dessa perseguição, eles vão para a Holanda. A Holanda, nesse período, era um lugar onde até a liberdade religiosa estava imperando, né? A reforma já tinha chegado lá e muitos tinham assim liberdade realmente de poder professar a sua fé. Era um local onde muitos tinham se refugiado ali. E eles foram para lá. Só que John Smith, quando ele chega lá, ele entende que o batismo que ele tinha sido batizado, que era o batismo da infância, não era o batismo legítimo. E ele tenta, então, se batizar. Só que ele não encontra ninguém para batizar ele então se batiza e batiza o grupo dele. Só que isso encontra oposição e críticas, né, por aqueles reformadores que já estavam lá. E aí ele, então, pede ajuda aos menonitas para, então, ser batizado por eles. Ele aceita que o batismo dele não foi bem aceito, então ele vai e pede para ser batizado pelos menonitas. E escreve uma confissão de fé, e nessa confissão de fé ele tem alguns pontos que divergem, né, da doutrina inicial dos batistas, que é a questão do pecado original. Ele refuta a ideia do pecado original, o que faz com que ele e Thomas Harris entrem em discórdia, e aí se dividem, né? Ele fica ali com os menonitas, com um grupo que ficou com ele, e Thomas Harris se afasta, então, e forma outro grupo, e ali por volta de cerca de 10 pessoas, aí, muito embora, né, seja reconhecido que essa primeira igreja foi considerada a primeira igreja batista, mas aí Thomas Harris, ele vai e volta para a Inglaterra, junto com esse grupo pequeno. Ele volta para a Inglaterra em 1611, onde então ele funda a primeira igreja batista na Inglaterra. Thomas Harris era um advogado, ele não era pastor, mas era um estudioso da Bíblia, ao ponto de ter sido convidado para ser o pastor dessa igreja. E nesse período ele escreve um livro intitulado Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade. E nesse, tipo parecendo um folheto, né? E ele então, nesse folhetim, ele coloca as ideias de total independência da igreja. Ele declara que o rei não tem gerência alguma sobre, nem deve ter, sobre a vida espiritual, ou seja, sobre a liberdade de consciência da igreja em si. E manda um folheto desse para o rei. Claro que o rei não ficou satisfeito, e aí o que acontece? O rei manda prender ele, e ele infelizmente morre ali na prisão em 1615, por volta de 1615 a 16. E nesse referido livro, como eu já disse, né, ele aí declara um dos mais caros princípios batistas, que é o princípio da liberdade religiosa e de consciência, né, e que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Dentro desse grupo dos batistas, surgem então 2 grupos, os batistas gerais e os batistas particulares. A diferença básica desse grupo está na soteriologia, ou seja, na forma com que eles veem a salvação. Os batistas gerais, eles adotam uma visão arminiana da salvação, em que Cristo morreu por todos e enfatiza o livre-arbítrio humano, e a possibilidade, inclusive, de rejeitar a graça e também da perda da salvação. Esse grupo vem aí exatamente de John Smith e Thomas Harris. Já os batistas particulares surgem mais adiante, né, já influenciados por Henry Jacob, que foi um dos líderes, fundadores da igreja congregacional, mas que tinha toda essa visão calvinista, e vai influenciar esses batistas que depois vão se formar, os batistas particulares. Eles adotam a visão calvinista da salvação. Eles creem que o sacrifício de Cristo havia sido definido
exclusivo e eficaz somente em favor dos eleitos de Deus, sabendo que esses grupos dos batistas particulares foi o grupo que mais cresceu, né? Os batistas gerais, eles não cresceram tanto, apesar de inicialmente terem um crescimento, porém, com o passar do tempo, eles diminuíram bastante, até por conta de alguns comportamentos sectários que eles tinham. Eles não casavam com outras pessoas que não fossem da própria igreja, não construíram templos, influenciados aí por alguns ideais diferentes, e por isso mesmo eles não cresceram tanto, né? Mas na América eles tiveram até uma certa proeminência, e infelizmente desse grupo, né, dos gerais, também surgiu os liberais, né, que prejudicaram tanto e até hoje têm prejudicado aí no nosso meio. Todos esses têm em comum confissões de fé, né? Os batistas, eles sempre, ao longo de toda a história, eles fizeram confissões de fé. E nós vamos ver um pouco sobre elas. Historicamente, né, eles sempre produziram confissões de fé exatamente para afirmar suas crenças e diferenciá-las, não só para confirmar suas crenças, mas também para se diferenciar, né, de outras tradições cristãs e proporcionar, então, um padrão de unidade aí doutrinária. É interessante, né, que existia esse cuidado, né, de eles firmarem, porque nesse período da Reforma surgiram muitas denominações e muitos grupos que se revelaram, e os batistas, eles queriam sempre se diferenciar, mostrar que eles tinham, né, a sua própria fé e sua própria ortodoxia. E essas confissões geralmente abordam temas, né, como a soberania de Deus, a salvação, a natureza da igreja e outros aspectos centrais da fé batista. E muitas vezes com base, né, nessas teologias específicas que nós já falamos, que é o arminianismo ou mesmo o calvinismo. As principais confissões de fé, as duas primeiras, que foram, na verdade, confissões de fé pessoais. A primeira, que foi de John Smith, em 1610, essa confissão, ela tinha, parece que eram 20 artigos, e nessas confissões, tinha alguns pontos doutrinários bastante divergentes, né? Já a declaração de fé de Thomas Harris, ela traz um princípio bastante importante dentro dos batistas, que é a questão da liberdade religiosa e a liberdade de consciência, né, a separação da igreja e do Estado. Mas uma das mais importantes foi a Confissão de Fé Batista de 1644, que foi a primeira confissão de fé batista particular de Londres, com uma teologia calvinista. Mas ela deixa claro e esse é um documento importante, porque ela deixa claro que nós não viemos dos anabatistas. Ela começa exatamente deixando isso bem claro. Ela disse, olha, essa confissão foi escrita e ele diz que injustamente nós somos chamados de anabatistas e nós queremos confirmar que isso não procede, ou seja, não é isso. Nós não somos anabatistas, né? Porque os anabatistas, nessa época, estavam sendo muito mal vistos e havia vários boatos que tinham se espalhado a respeito da conduta dos anabatistas, então os anabatistas eram rechaçados. E os batistas, então, queriam realmente se desvincular dos anabatistas. E nessa confissão de fé, eles começam exatamente confirmando isso. E essa confissão de fé vai servir mais tarde para uma defesa, né, dos batistas. Outra confissão de fé também muito importante, que foi de 1689, que foi a segunda confissão de Londres, já aí com uma influência, né, da confissão de fé de Westminster, dos reformadores. Só que essa confissão de fé, ela foi escrita em 1677, mas só foi divulgada em 1689, porque nesse período de 1677, a igreja estava sofrendo aí, os batistas e os reformadores, né, e todo esse grupo de puritanos, eles estavam sofrendo aí uma perseguição muito grande, eles estavam impedidos, eram considerados inclusive ilegais, não podiam divulgar nenhum tipo de produção. Então, só em 89, quando eles tiveram, então, esse tratado de liberdade, que eles puderam, então, fazer essa confissão, né, colocar em público.
Outra confissão de fé, que foi lá na América, a Confissão de Fé de Filadélfia, de 1742, que, na verdade, é muito parecida com a de 1689, porém com alguns artigos com relação à liturgia, a introdução da questão do canto, que é interessante, né? A gente vê que, durante muito tempo, a igreja se reunia, mas as pessoas não cantavam no culto, né? E aí é uma das coisas que foram acrescentadas aí na América, com relação a poder ser utilizado a música dentro do culto. Outra confissão de fé de New Hampshire, que é de 1833, foi muito importante ali, né, para os batistas norte-americanos, mas também para o Brasil. Essa confissão ela foi usada durante muito tempo, né, pela Convenção Batista Brasileira, de 1920 até 1986, quando foi então substituída aí pela declaração doutrinária que nós temos até hoje. E alguns distintivos batistas. Distintivos batistas são aquilo, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nos distingue, né, das demais denominações. E eu peguei esse slide aqui de uma das aulas do pastor Judiclei Santos, e eu quero inclusive orientar você, procure no YouTube da IBAN uma aula que o pastor Judiclei deu aqui. Ele esteve aqui, acho que foi em março do ano passado, e ele deu uma aula belíssima em 3 cultos, discorrendo muito mais coisas que você vai ver nessa aula, que aqui a gente não tem tempo, né, de falar tudo que aconteceu nesse período, mas lá você vai ver. E eu peguei esse slide de uma das aulas dele, e aqui nesse slide ele faz uma distinção, né, de 3 marcas que nos distinguem como batistas. A primeira é a confissão da ortodoxia clássica, a pregação do Evangelho da Graça e a defesa do batismo de crentes. Então, a confissão da ortodoxia clássica. Nas confissões de fé de 64, os batistas adotam, né, e divulgam essa confissão de fé exatamente como a primeira, e a de 68 também, exatamente para confirmar e apresentar suas doutrinas de forma clara e sistemática. Mas também, como eu falei, para distinguir, né, dos grupos como os anabatistas e outros grupos que estavam se levantando nesse período. Então, vejo como a igreja e os batistas, eles sempre se preocuparam com essa questão da doutrina, de confirmar as nossas crenças, aquilo que nós confessar realmente as doutrinas e a ortodoxia verdadeira, aquela que vem das Escrituras, tudo aquilo que nós acreditamos. Então, sempre foi muito importante para nós. A Bíblia, ela sempre foi para nós uma regra de fé e prática, e nós cremos que a Bíblia é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Então, esse é um dos pontos distintivos nossos, né, que nós temos a nossa ortodoxia clássica, nós acreditamos realmente o que os apóstolos deixaram para nós através da Escritura. E tanto sim, né, que essa confissão de fé, elas foram tão importantes que numa assembleia onde os batistas estavam sendo atacados, pelo grupo que estava ali se reunindo na Assembleia de Westminster, atacados por Stephen Mation, que era um dos membros, e ele então estava atacando os batistas exatamente na sua ortodoxia. Porém, John Thomas, que era também da Assembleia, ele diz, olha, eles têm uma confissão aí que é muito interessante. E aí, dentro dessa mesma reunião, um outro membro, Daniel Fettler, ele faz um testemunho interessante a respeito dessa confissão de fé. Olha o que ele diz. Pois eles nem ensinam livre-arbítrio, nem decaem da graça como os arminianos, nem negam o pecado original como os pelagianos, nem rejeitam o magistrado como os jesuítas, nem mantêm diversas esposas como os poligamistas, nem comunidade de bens como os apostólicos, nem andam nus como os adamistas. Muito menos afirmam a mortalidade da alma, como os epicureus. E com este propósito, publicaram esta confissão de fé, subscrita por 16 pessoas, em nome de 7 igrejas de Londres. Então, veja como foi importante. E como a nossa ortodoxia foi tão bem vista, porque eles exatamente deixam claro tudo aquilo que nós não somos. Porque nesse período se levantou muitos grupos estranhos
ancorados aí pela reforma, se dizendo, né, parte da reforma, porém eles agiam com comportamentos totalmente com confissões de fé absurdas. E então os batistas vêm com essa confissão exatamente para dizer, olha, nós abraçamos todos os ideais da reforma e nós temos a nossa própria ortodoxia baseada nas escrituras. Então isso aí ele deixou bem claro. Outro ponto importante, né, que é a pregação do Evangelho da Graça. E o que é esse Evangelho da Graça? É interessante que João Calvino, numa de suas cartas, que ele manda para o cardeal Sodoleto, e é uma carta enorme que ele manda, porque esse cardeal ele estava exatamente conclamando Calvino para que voltasse atrás na reforma, que voltasse para a Igreja Católica. E aí Calvino faz essa carta explicando vários pontos da reforma. E num desses pontos que ele faz sobre a justificação pela fé, ele faz a descrição exata do que é o Evangelho da Graça. Ele diz assim, uma vez que todos os seres humanos, aos olhos de Deus, são pecadores perdidos, sustentamos ser Cristo, a nossa única justiça, visto que por sua obediência, ele pagou nossas transgressões, por seu sacrifício aplacou a ira divina, por seu sangue lavou nossos pecados, por sua cruz tomou sobre si nossa maldição, e por sua morte fez expiação por nós. Asseveramos que, desse modo, o homem é reconciliado em Cristo com Deus Pai, não por mérito próprio, não pelo valor de suas obras, mas por misericórdia gratuita, ou seja, por graça. Então, esse é o evangelho que nós, como batistas, pregamos e que nos distingue de muitas denominações por aí que estão pregando uma salvação pelas obras, uma salvação por você tem que se martirizar, você tem que fazer. Não, nós somos salvos pela graça e o mérito é único e exclusivo de Jesus Cristo. Outro distintivo importante que é a defesa de batismo de crentes. E esse distintivo foi muito combatido no início, porque os reformadores, alguns, eles continuavam batizando crianças, né? Só que aí os batistas, com o tempo, eles perceberam que isso não era certo. E aí, exatamente, nós vemos aí na Confissão de Fé, de 1689, quando eles falam acerca do batismo, olha o que eles dizem. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento. Eles entendem, né, que o batismo é feito para pessoas que têm condições de confessar a sua fé. O batismo para a pessoa que foi batizada é um sinal de sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, da sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. E aí, no outro tópico, ele descreve como deve ser esse batismo. Ele diz, olha, somente pode ser submetido a essa ordenança as pessoas que, de fato, professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. Ou seja, apenas aquelas pessoas que têm condição de saber o que está fazendo. Então, as crianças não têm condição para isso. E o elemento externo deve ser a água, né, na qual a pessoa será batizada aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, para a devida administração dessa ordenança, é necessário o quê? A imersão. Porque até antes de 1640, mesmo os batistas ainda não tinham reconhecido essa questão da imersão. Até 1640, muitos batizavam ainda por efusão e outros por aspersão. A efusão é quando você joga a água na cabeça. E a aspersão você joga assim, só algumas gotas. Então, a partir de 1640, todos os batistas reconhecem que a imersão na água é o batismo original que está lá nas Escrituras. Outros pontos que estão, inclusive, dentro, né, daquela questão da ortodoxia, da confissão da nossa ortodoxia, que são pontos como a defesa da separação entre a igreja e o Estado, a defesa da liberdade de consciência. Esse é um dos pontos que nos distingue bastante. Nós não queremos impor a nossa fé a ninguém. Nós queremos pregar o Evangelho e o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Nós não podemos obrigar as pessoas a pensar como nós pensamos. Também a questão do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, não há nenhum mediador entre nós que não seja Cristo. Nós não aceitamos
né, papa ou coisa parecida. E o congregacionalismo também, que é a autonomia da igreja local. Inclusive, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Então, são distintivos caríssimos para nós e importantes para nós como batistas. Então, os batistas possuem aí uma tradição cheia de grandes homens e grandes momentos. Nomes como Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Andrew Fuller, que junto com o William Carey, né, foram importantíssimos na questão de expandir o evangelho através de missões. Benjamin Kitt, que influenciou na questão do canto dentro da igreja. John Bunyan, que foi preso por amor a esse evangelho, por não querer parar de pregar o evangelho. 12 anos de sua vida ele ficou preso, mas dentro desses 12 anos ele escreveu muitas coisas, incluindo aí um dos livros mais lidos, né, e mais vendidos ao redor do mundo, O Peregrino, e tantos outros notáveis. Irmãos, que não temos tempo de falar, mas se você for assistir a aula lá do pastor Judy Clay, você vai ver um pouco sobre cada um desses homens e mulheres. Os batistas, então, têm uma rica herança teológica e eclesiológica que nós precisamos de conhecer. Algumas aplicações importantes para nós como igreja. Primeiro que a história da igreja ela é marcada por caminhos, mas também por descaminhos. Então, nós não podemos fechar os olhos às coisas de ruins que aconteceu. Não podemos romancear a história só trazendo aquilo que foi bom. Não, os erros também servem para nosso aprendizado, para que não repitamos os mesmos erros. E mesmo dentro desses erros, a providência de Deus ela é soberana e usa os mais variados meios. A história vem dizendo isso o tempo todo para a gente, né? Que Deus usa todos os meios que Ele quer. Mesmo aqueles que nos parecem mais estranhos, Deus usa para cumprir com seus propósitos. O sofrimento cristão pode ser um instrumento para promover o crescimento da igreja. Nós vimos mais uma vez que a igreja, ao longo de toda a história, ela passou por períodos de muita perseguição. E toda essa perseguição nunca deixou que a igreja parasse. Muito pelo contrário, a igreja sempre avançou. E mais uma vez nós vimos aqui na história, na nossa história como batistas, muitos pagaram com sua própria vida, outros passaram por situações muito difíceis, mas nada disso fez com que a igreja parasse. E, finalmente, estudar a Igreja Batista nos permite ser batistas por convicção teológica. Aí é hora de você se perguntar, eu estou na igreja certa? Porque nós vimos aqui tudo que nós cremos e como nós chegamos até aqui. Você está aqui porque é a igreja mais próxima de sua casa, porque é a igreja de sua mãe, ou porque você realmente acredita em tudo aquilo que nós professamos? Você abraça a nossa igreja? Você abraça a fé que nós professamos realmente? Então, aqui é uma hora que você ser confrontado com isso. Então, eu espero que, ao fim dessa lição agora, você reflita sobre tudo isso que nós ouvimos. E decida por continuar, né, trilhando esse caminho maravilhoso, que é o caminho de sermos servos de Jesus. Como batistas, mas sempre lembrando que acima de sermos batistas, nós somos servos do Deus vivo. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Na próxima aula, vamos estudar um pouco sobre a expansão batista pelo mundo. E eu quero convidar você agora para participar conosco de uma aula interativa. Você vai ver um QR Code aqui na tela. Então, você acessa pelo seu celular e lá terá uma sala onde tem um professor e alguns alunos. Nós estaremos lá para tirar algumas dúvidas que ficaram dessa aula, outras contribuições que você pode dar que não foram aqui citadas. E será um momento muito prazeroso, né? Como tem sido até aqui. Lembrando que as nossas salas presenciais continuam funcionando aos domingos pela manhã e aos domingos à tarde, às 17 horas. Seja qual for a escolha que você faça, se é EBD online ou EBD presencial, mas não deixe de participar da escola bíblica. É um momento fundamental para o seu crescimento como parte da Igreja de Cristo. E que Deus nos abençoe. Querendo Ele, estaremos de volta nas próximas aulas. Até lá!